Paralisação parcial na Santa Casa de Barretos. Procedimentos que não são emergenciais estão suspensos desde o início de agosto. E o motivo é o atraso no salário dos médicos. Está tudo parado no ambulatório de neurologia, cirurgia vascular e geral da Santa Casa de Barretos. E foram cancelados os procedimentos eletivos, que não são de emergência. E não só do SUS, como de convênio e particular. Os médicos paralisaram parte dos procedimentos porque estão com salários atrasados. Recentemente, a gente tem aí profissionais com 2, 3, 4 meses sem receber. Algumas especialidades são 100% dependentes da Santa Casa. Por exemplo, como anestesia, eles já estão há mais de 2 meses sem receber. A ortopedia, que é em torno de 80% da renda deles vem do hospital, eles também estão há 2 meses sem receber. Então, é difícil a gente manter um serviço. Segundo os médicos, a dívida do hospital com eles, um corpo clínico formado de 100 profissionais ativos, gira em torno de 8 milhões de reais. O atraso nos salários começou em 2010 e se arrasta até hoje com maior gravidade. Essa dívida é até difícil da gente calcular, justamente por falta de transparência da instituição de nos dar todos esses dados. A gente tem dívidas que a gente pode dividir em 3 blocos, de lá de 2010, 2011, que a gente ficou aí 2 a 3 meses sem receber. E é importante também comentar que não é só o médico que está deixando de receber. Os funcionários estão tendo problemas também com fundo de garantia, com vale, com férias. Fornecedores frequentemente deixam de vender os produtos para a Santa Casa. Então está uma situação insuportável para todos que estão trabalhando na Santa Casa. O interventor da Santa Casa de Barretos nega que há problemas no pagamento dos funcionários do hospital. E sobre os fornecedores, disse que há um ou outro atraso em casos pontuais. Mas assume que os médicos estão sem receber, só que há menos tempo do que foi denunciado. Há mais ou menos um mês e pouco, 2 meses, os salários que, frise-se, de alguns médicos estão sim atrasados. Por que o atraso? Porque houve um atraso no concernente a repasses. E nós, infelizmente, quando há essa contingência, nós temos que dar primazia para algumas coisas, como, por exemplo, pagar a nossa folha de funcionários, que são mais de 1.000 funcionários, destinar uma certa importância para a aquisição de medicamentos, de petrechos, de insumos. Sobre a dívida iniciada em 2010, ele alega que é de outra gestão e que não há condição de assumi-la. Mas garantiu que os salários recentes serão pagos. Enquanto nada é resolvido, o caso fica nas mãos do Ministério Público. Eu estou entregando um documento ao Ministério Público, que nós tivemos uma conversa semana passada, ele me pediu, o promotor Wilson Rogério pediu para que eu entregasse tudo por escrito. De acordo com decisões da Assembleia, não há definição sobre o término da paralisação até que haja o pagamento adequado e reestruturação das condições de trabalho dentro do hospital. E a população fica refém desse impasse entre a administração e o corpo clínico do hospital. Aí fica prejudicada, né? Eles têm que primeiro lutar para receber o salário deles, que eles merecem também, que precisa, mas também tem que cuidar das pessoas. Tinham que fazer de um jeito deles receberem também, nem que for aos poucos, para eles não paralisar, para não prejudicar a população. Porque é muita gente que vem de fora, né? Vem para cá e precisa muito do hospital. A administração tem que resolver isso aí. Para poder não ficar, enrola, e quando vai resolver isso aí? Se tem política no meio daí, ele deve ter política no meio daí, porque não é possível. Gislene Lopes, de Barretos, para o Jornal da Clube. O Ministério Público informou que instaurou o procedimento para analisar a situação da Santa Casa. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Púcio, pior que tem gente prejudicada nessa história, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Juarez Alves de Lima Júnior. Doutor, de um lado, para a gente entender, de um lado tem médicos com salários atrasados, do outro tem hospital com problemas financeiros e no meio dessa história toda, pacientes. Como essa situação deve ser analisada? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael, e boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. É importante que o nosso telespectador possa diferenciar e observar as duas vertentes desta situação, que não é tão somente a situação da Santa Casa de Barretos. Ela se estende a todas as entidades filantrópicas no país como um todo. De um lado, eu tenho que observar que, efetivamente, não há uma política nacional de incentivo e incremento ao atendimento aos mais carentes, primordialmente com critério
repasse financeiro às filantrópicas. O SUS realmente ela não vem repassando verbas muito aquém do real gasto observado em cada procedimento, seja hospitalar ou até no atendimento público. De outro lado, não se pode negar a falta de gestão dos interventores, dos administradores, dos gestores das Santas Casas, que não sabem conduzir efetivamente aquilo que ela arrecada com aquilo que efetivamente ela tem que prestar o serviço. Então, eu tenho, de um lado, a falta do repasse real e, de outro, a falta do gestor ou de uma gestão bem qualificada e que deve ser observada no tratamento público. E onde a população pode buscar ajuda? Quando se sentir prejudicada, como no caso são vários procedimentos que são cirúrgicos que foram adiados, ela pode recorrer ao Ministério Público, tratando-se aí de um interesse coletivo, e isso é uma atribuição do Ministério Público no plano constitucional. De outro lado, se sentir individualmente prejudicada, ela deve ingressar judicialmente com um mandado de segurança e, assim, obter a satisfação do Poder Judiciário no atendimento do seu aclamo e do seu interesse. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E é claro que esse caso deve ser resolvido o mais rápido possível. Paulo Pucci. Obrigado.